Presidente, deputado Leonardo Pinheiro, desde o começo do governo Cid, após visita solicitada por frequentadores da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, eu venho cobrando do governo uma ação efetiva para a recuperação daquele equipamento público. Mas houve por conta do governo, e nós não podemos culpar secretários, mas o governo do Estado, sim, o governador, que é, na verdade, quem libera recursos, houve uma extrema má vontade com relação à recuperação da Biblioteca Central Menezes Pimentel. Fomos lá, detectamos que não havia condicionadores de ar funcionando, portanto, não tinha ar-condicionado, os banheiros em péssimas condições, iluminação pública completamente falha, e as pessoas que buscam aquele equipamento, buscam por arte a cultura, a leitura, ao seu engrandecimento. Muitos buscam porque acham que vão encontrar naquele equipamento livros mais modernos, o que não é fato. Muitos buscam porque não têm condição de comprar livros e buscam a biblioteca para poder superar essa fase de não ter condição de comprar os equipamentos para se construir ou reconstruir. E vai terminar o mandato do governador Cid Gomes e, lamentavelmente, a biblioteca vai continuar nas mesmas precárias condições em que denunciamos no início do governo. Os secretários, eles não podem ser indicados como negligentes ou incapacitados, porque o secretário não gera dinheiro. A liberação de dinheiro para o secretário vem da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, e da utilização do próprio governador. E eu, então, concretizando o que vinha falando, peguei do dia 10 de 12, portanto, ontem, jornal O Povo tem o diagnóstico do caos na cultura, no passado recente e no presente. Olha o que é que está escrito. Na entrevista à jornalista Silvia Bessa, publicada ontem no jornal O Povo, o secretário da Cultura, Paulo Mamed, traçou um diagnóstico desolador das condições em que recebeu o cargo em setembro do ano passado. Segundo diz, havia déficit de R$250 mil por mês nos gastos de custeio da secretaria. Telefones estavam cortados, e havia a ameaça do corte da Coelce. Nenhuma obra estava licitada, segundo falou. O quadro apresentado é de descontrole num governo que estava em curso havia 6 anos e meio. Ele defende as mudanças que deu tempo de realizar, mas há uma situação a qual cabe o Estado dar solução. A Biblioteca Menezes Pimentel está fechada há meses, sem que a obra tenha sequer começado. Mamed tenta defender o governo, mas destaca que falta aprovação do Palácio via MAP para a obra começar. Durante todo esse tempo, o equipamento é mantido fechado para prejuízo da população. O secretário argumenta questão humanitária da segurança dos servidores e frequentadores, com vidraças com risco de desabar, fiação exposta, sem ar-condicionado, sem elevador, com infiltração e sem descarga nos banheiros. Realmente, quadro lamentável. Aquilo ali, deputado presidente Leonardo Pinheiro, é um equipamento que tem obras raras, de um valor histórico enorme para o estado do Ceará. E o governador do estado vai terminar o seu mandato no apagar das luzes já, sem ter
tido a sensibilidade de olhar para aquele equipamento. E aqui não podemos de maneira nenhuma dizer, o secretário X é o responsável, foi um fracasso. Não, o secretário, e aí passaram os secretários, o Alto Filho, o secretário Pinheiro, diligentes, conhecedores da cultura, defensores da cultura, o próprio Paulo Mamed, que certamente se empenharam no exercício das suas funções, no sentido da solução a algo tão evidente, que é a biblioteca pública local, onde as pessoas, os intelectuais e os que são menos abonados, buscam no sentido de buscar conhecimento. E essa área foi completamente desprestigiada pelo governador Cid Gomes. Como é que se pode admitir que 8 anos, concluindo o mandato, 8 anos de mandato, e um equipamento da importância histórica, cultural do nosso Estado, que é a Biblioteca Menezes Pimentel, continue como está, sem funcionar, há vários meses, não sei se há 8 meses sem funcionar, portanto vai chegar a 1 ano sem funcionar. Olha, eu acho isso uma falta de respeito com a cultura do Estado do Ceará, com os que gostam de ler, com os que buscam esse equipamento no sentido de aprender. Portanto, uma área que o governador do Estado do Ceará não teve o menor interesse em resolver. E eu li essa reportagem para que os telespectadores pudessem dar um diagnóstico eles próprios. O que foi dito pelo próprio secretário são palavras ditas pelo próprio secretário Paulo Mamed, que obviamente na função de secretário tem sempre o cuidado e o zelo de não ferir o governo, mas a situação é tão caótica, tão grave, tão desoladora, que sai aquilo que está no coração. O que foi dito aqui é a pura realidade. E o governo do Estado vai concluir o seu mandato, terminar o seu mandato, deputado Leonardo Pinheiro, sem atender a um reclamo da população, a um pleito da população, que é a revisão, a reconstrução, a restauração da Biblioteca Menezes Pimentel. Portanto, aqui o nosso lamento, e quero finalmente dizer que isso, na verdade, nós não podemos imputar aos secretários essa responsabilidade de fracasso na área de cultura, porque eles dependem de liberação de recursos. Eles dependem de liberação de recursos pela Cefaz, que também só libera quando o governante libera. Aquilo que o governador teve interesse em fazer, fez. Fez, por exemplo, o Estádio Castelão, o Centro de Eventos, né? Fez hospitais regionais, fez policlínicas, fez. E são obras que merecem todo o destaque no sentido de ser justo com o governador Cid Gomes. Mas nesta área de cultura, redundou em um desastre, um pleno fracasso. E vem agora só um contraponto, deputado presidente Leonardo Pinheiro. Mandou há poucos dias um projeto de lei, dando a condição dos presos ler, para remir pena, diminuir por cada livro lido, e eu votei contra, porque não concordo, porque é um paradoxo. O governador mandou uma mensagem para cá, olha, cada preso que lê um livro tem 4 dias a menos na sua prisão. E aqueles que buscam espontaneamente a biblioteca para ler, não tem livro. Aqueles que vão para a Biblioteca Central na busca de uma leitura espontânea, sem remir pena, sem diminuir sua prisão na cadeia, o governador não dá condição de leitura. É um paradoxo, presidente. É uma coisa vergonhosa. O governador encaminhar para cá um projeto para dizer, cada livro que o preso lê, ele vai ter 4 dias a menos na sua pena, estimulando a leitura do preso. E devemos estimular, mas não para remir pena, para diminuir pena, a leitura
feita pelo preso deva ser para sua ressocialização, sua reconstrução, seu melhoramento. Isso sim, mas não para diminuir a pena do preso. Paradoxalmente, o governador não teve a preocupação de dar aos que pagam seus impostos, aos que buscam conhecimento espontaneamente na biblioteca Menezes Pimentel, a condição de ler. A biblioteca está fechada. A biblioteca está fechada porque o governador Cid Gomes não liberou recursos para a sua restauração. Portanto, a presidência, deputado, concede mais 1 minuto para Vossa Excelência finalizar o pronunciamento. vou concluir. Então, um paradoxo, ou seja, uma conduta que não justifica. Olha, vamos estimular o preso, dar livre ao preso, dê livre ao preso, ótimo, que leia, que se reconstrua. E os livros que o cidadão comum quer ler, a biblioteca está fechada. Paradoxo. Portanto, presidente, é mais uma conduta que nós reprovamos do governador Cid Gomes. Obrigado.